Nós que cuidamos de planta e amamos as nossas plantas, sempre queremos que elas cresçam e cresçam bonitas e cresçam saudáveis. Além do alimento natural que elas fazem por meio da fotossíntese, elas precisam de adubação. Só que às vezes nós, por excesso de amor, exageramos na adubação. E quais os riscos que a planta corre quando isso acontece? Eu vou falar nesse vídeo quais os riscos, mas também vou falar da solução. Será que nós precisamos jogar as nossas plantas fora? Ou será que nós conseguimos salvá-las? Eu vou dar 7 dicas, meus amores, 7 dicas do que fazer para salvar as plantas que estão com excesso de adubação. Vocês vão acompanhar? Vamos lá, meus amores, e no final, digam se vocês já sabiam dessas dicas. Vamos acompanhar o vídeo. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Planta Show. O meu nome é Lilian Rejane e é um prazer falar com vocês mais uma vez. Meus amores, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre adubação. Adubar nossas plantinhas é algo muito importante. Eu sempre falo nos meus vídeos a importância de adubar. Afinal de contas, principalmente as plantas que nós cultivamos dentro das nossas casas, nos vasos, não é? Porque elas não têm, digamos assim, uma estrutura para ir buscar profundamente os nutrientes necessários que ela precisa. Então, precisamos sim adubar. Isso é muito importante. Inclusive, eu sempre falo a importância de nós respeitarmos as orientações dos distribuidores, dos fabricantes dos adubos, não é? Afinal de contas, essas pessoas, elas fazem testes, né? Elas produzem aquele produto e testam o tempo que deve ser adubado, certo? A quantidade que deve ser adubado, que tipo de planta pode receber certa adubação, e eles colocam ali as instruções para nós lermos e aplicarmos nas nossas plantas. Aí vem o ponto, não vamos exagerar. É importante adubar? Sim. Deixar de adubar também não é bom, mas o exagero vai prejudicar, ok, meus amores? E como o adubo em excesso pode prejudicar as nossas plantas? Nós podemos, meus amores, imaginar o nosso corpo, o corpo humano. Digamos que o meu corpo está precisando de vitamina C, um exemplo. Compro a vitamina C e lá na instrução vem dizendo para tomar, por exemplo, um comprimido a cada 6 horas, a cada 8 horas. Só que eu acho gostosinho, com sabor de laranja, e vou e resolvo tomar 4, 5 em 8 horas. O que vai acontecer? Com certeza eu vou me prejudicar, não é verdade? Eu precisava, mas o excesso vai me prejudicar. Isso é semelhante com as plantas, meus amores. Elas precisam dos nutrientes, mas se nós exagerarmos, vai prejudicá-las. O que pode acontecer com elas? O excesso de adubação que causa nas nossas plantas. É o que a gente vai falar agora. A primeira coisa que nós vamos falar sobre o excesso de adubação que pode causar nas plantas é a desidratação, meus amores. Como assim? O excesso de adubo vai fazer com que a planta ela fique desidratada. Ela não vai conseguir absorver tudo aquilo, ela vai gastar muito água e não vai conseguir absorver até mesmo a própria água, meus amores. E o que causa isso nas plantas? As pontas das folhas começam a ficar queimadas, começam a ficar marrons, começam a enrolar e a gente vai perdendo, por assim dizer, a nossa planta. E não adianta hidratar folhas, né? Eu sempre falo hidratar, eu faço isso, né? Molho as plantas, hidrato. Mas se eu, por exemplo, exagerar na adubação, não tem hidratação foliar que vai resolver. Ela vai queimar, ela vai desidratar. Então esse é o primeiro perigo do excesso de adubação, a desidratação. Uma outra coisa que pode acontecer é a deficiência de nutrientes. Como assim? Se nós exagerarmos em um tipo de nutrientes, a planta vai sentir dificuldade de absorver os outros nutrientes necessários para ela. Vou dar um exemplo. Digamos que seja uma planta que precisa colocar flores, né? Se nós exagerarmos
no nitrogênio, por exemplo, que é mais para folhas, ela vai ter dificuldade de absorver os outros nutrientes necessários para ela. Uma frutífera, por exemplo. Então, não podemos exagerar em um tipo, né? Tem que ter aquele equilíbrio, por assim dizer, certo? Outra coisa que pode causar, meus amores, o excesso de adubação é um desequilíbrio no pH do solo. Como assim? Esse desequilíbrio, meus amores, pode ser para mais ou para menos, não é? Mas o excesso de adubação vai fazer com que o solo da planta fique muito ácido, entendeu? Muito ácido. E vai dificultar que ela absorva alguns micronutrientes necessários para ela. Como, por exemplo, ferro, cobre, zinco. Outra coisa que pode acontecer é a salinização do solo. Amores, como realmente tivesse salgado, né? Então, vai causar um estresse hídrico, mais uma vez, causar um estresse hídrico na planta. A planta vai ficar estressada e não vai conseguir ficar hidratada. O exagero na adubação, meus amores, além de prejudicar as folhas, como eu já falei, né? Pode prejudicar as folhinhas das nossas plantas, também pode prejudicar, claro, as raízes das plantas, porque é lá onde nós depositamos muitas vezes a adubação. E se nós já exagerarmos, né? As raízes podem queimar. Meus amores, também, assim como as folhinhas, a raiz pode queimar. E nós não queremos isso. Isso pode ser qualquer adubação, tá? Qualquer tipo de adubo, o exagero nunca é bom. Os adubos caseiros são muito bons, né? A possibilidade de queimar uma planta é muito mais difícil, certo? Mas também pode acontecer. Por isso é importante não exagerarmos, ter sempre um equilíbrio. Mas se nós exagerarmos na adubação, meus amores, será que nós vamos jogar todas as nossas plantinhas fora? Ou será que tem alguma solução? Será que nós podemos fazer alguma coisa para recuperar essas plantas? O que nós queremos é trazer de volta ou recuperar as nossas plantinhas, não é verdade, meus amores? Eu vou dar para vocês pelo menos 7 dicas que vão ajudar a recuperar as plantinhas com excesso de adubação. Então vamos lá, meus amores. A primeira dica para recuperar as nossas plantinhas com excesso de adubação é a seguinte: pare de adubar imediatamente. Se nós percebermos que foi um excesso de adubação, porque dá para perceber, meus amores, os sinais que ela dá nas suas folhas, né? Ela começa a ficar diferente, como a gente já falou. E nós vamos lembrar que adubamos recentemente e que a partir dali, daquela adubação, ela foi mudando. Então, se nós percebermos isso, pare, cesse a adubação rapidamente. A segunda dica, meus amores, para recuperar as plantinhas que têm excesso de adubação tá relacionada com a primeira, tá? A primeira é pare de adubar e a segunda dica é regue essa planta, meus amores, para diluir ali aqueles sais minerais. Regue em abundância, tá? Não somente as folhas, como eu falei, limpando as folhas é importante, mas regue o solo dessa planta muito, para que esses nutrientes se misturem ali com o solo e saiam rapidamente pelos furos de drenagem do vaso. A terceira dica, meus amores, para cuidar das nossas plantas com excesso de adubação depois que nós paramos ali a adubação, imediatamente regamos bastante para aqueles sais saírem do vaso da nossa planta. A gente vai agora monitorar essa planta, observá-la, ver se ela vai conseguir se recuperar, tá? Vamos ficar mais atentos a ela, digamos assim, por um período. Essa é a terceira dica. A quarta dica, meus amores, é retirar, por exemplo, a gente pode retirar com água, como eu falei, aqueles nutrientes, né, saindo pelos furos de drenagem ali do vaso. Mas se essa adubação é superficial, se ela cobre ali a parte de cima da terra do nosso vaso, da planta, nós podemos retirar retirar mesmo com a mão, enfim, usar algo para retirar aquele adubo que está ali só por cima do vaso, certo? Tira ele imediatamente, porque a gente vai perceber que ele está prejudicando a planta. Se nós fizermos tudo isso, né?
retirarmos o excesso de adubação do solo, regarmos bastante, monitorarmos ela, e mesmo assim ela ainda não está bem, ela não está dando sinais que está ainda afetada pela adubação em excesso, então vamos fazer o seguinte, meus amores: se essa planta estiver no vaso, se ela está plantada no vaso, vamos removê-la de vaso, tá? Quando eu falo trocar de vaso, não necessariamente significa mudar para um outro vaso, né? Nós vamos, na verdade, retirar essa planta, certo? E trocar toda a terra dela, botar um outro substrato livre daquela contaminação por excesso de nutrientes. Mas por que eu não falei logo essa primeira dica, não é? De trocá-la de vaso imediatamente. Lembra, meus amores, que muitas vezes a raiz da planta fica afetada por causa do excesso. Então, se nós removermos logo, talvez isso seja fatal para a planta, né? Como a raiz está ali um pouco danificada, talvez tirar imediatamente possa prejudicá-la ainda mais. Por isso vem aquelas dicas iniciais, né? De tentar remover a adubação. Mas se não deu certo, aí a gente vai e faz uma última tentativa, digamos assim, que é trocá-la de vaso ou trocar o substrato dela. Então, trocar de vaso foi a quinta dica. Agora, a sexta dica, meus amores, é a partir daí, certo? A partir do momento que nós fizemos tudo para remover aquele adubo e trocamos de vaso, a partir daí, como vamos cuidar da planta? Será que a gente vai continuar adubando? O que a gente vai fazer? Vamos, meus amores, a quinta dica, dar um tempo, certo? Nós vamos dar um tempo na questão de adubação e quando formos adubar novamente, vamos dar espaços maiores. Por exemplo, tá lá o produto explicando que a gente precisa adubar uma vez por mês, por exemplo. A gente vai dar um espaço maior, talvez 2 meses, 3 meses, para adubar aquela planta novamente. Dessa forma, a gente vai controlar melhor a nossa plantinha para que a gente não perca. Por que eu tô dando essas dicas, meus amores? Seria fácil, talvez, ir lá e comprar outra planta, né? Mas, às vezes, nós só temos ela e a gente não quer perder. Então, podemos fazer coisas para salvá-la. A sétima dica, meus amores, é adube no tempo certo. Mas como assim? Existe um tempo certo para adubar as plantas? Sim, isso varia, amores, de planta para planta, tá? O período do ano. Mas, assim, numa forma geral de falar, em alguns períodos que a planta está mais ativa, por assim dizer, é o melhor período de adubá-las. E que período é esse? No inverno, por exemplo, a maioria das plantas, a maioria delas, entram num período chamado de dormência, não é? Elas entram naquele período de dormência durante o inverno. Então, esse não é o melhor momento de adubá-la. Qual o melhor momento? Quando ela está mais ativa, primavera e verão, certo? Esses são os melhores períodos, digamos assim, de forma geral, falando assim de uma forma geral, é o melhor período, tá? Mas é importante vocês pesquisarem sobre a planta que vocês têm, qual o melhor período para ela. Por que eu falo, né, pesquisar sobre a sua planta? Porque assim, amores, cada planta tem a sua necessidade específica, né, o tipo de adubo para ela. Por exemplo, eu tenho plantas aqui de sombra, tem plantas de sol, tem aquelas plantas que são frutíferas, que precisam de um tipo de adubo em uma certa época do ano, plantas que colocam flores. Então, cada uma, né, é tratada de uma forma específica. Por isso, a importância de pesquisarmos sobre ela, para a gente cuidar melhor e adubar melhor. Mas, geralmente, tá? Geralmente, os adubos de liberação lenta, eles são mais, digamos assim, saudáveis, né? Para que a planta ela vai recebendo aos poucos aquele adubo e não vai prejudicar tanto. E os adubos orgânicos, adubos caseiros são muito bons, tá? Porque dificilmente uma planta ela se prejudica ou queima por causa do excesso. Dificilmente, só se nós exagerarmos muito, né? Inclusive, tem vários vídeos curtos aqui no canal, os shorts, né? Vários vídeos onde eu ensino como fazer adubação caseira, né? Com produtos naturais, coisas que a gente talvez vá jogar fora.
e usar para cuidar das nossas plantinhas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem vários aqui, tá bom? Mas assim, não vamos deixar de adubar as nossas plantinhas, tá? Vamos evitar apenas o excesso, o exagero, tá bom, meus amores? Porque a falta de adubação também prejudica as plantas, não é? E isso aí pode ser um tema para um outro vídeo. Agora tá melhorando um pouquinho, né, amores? O cenário, as plantinhas estão voltando. Então é isso, meus amores. Vamos continuar cuidando bem das nossas plantas para que elas possam dar um show na nossa casa. Um show de beleza, tá bom, meus amores? Que é o tema do canal, né? Planta e show. Olha, muito obrigada, meus amores, a todos vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Obrigada a vocês que chegam todos os dias aqui no canal. Muitos vêm pelos vídeos curtos. Muito obrigada de coração. Desejo que vocês gostem do canal e fiquem. E os que já estão comigo há mais tempo, muito obrigada, meus amores, por continuarem. Desejo que Deus abençoe vocês e a família de vocês grandemente. Muito obrigada e fiquem com o Criador de todas as coisas. Fiquem com Deus.